Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, eu e a minha esposa, nós queremos muito agradecer. Pastor Celso, obrigado pelo acolhimento, obrigado pela tarde agradável com o senhor e a sua família. Obrigado, igreja, pelo acolhimento, pela recepção, pelo carinho, pelo afeto e toda a gentileza. Posso dizer para os irmãos que para nós, para mim e para minha esposa, é um privilégio estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Pela manhã, trabalhamos a verdade de que o Evangelho nos faz ser igreja. O Evangelho é o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele operou em você, te transformando, te fazendo ser igreja. O Evangelho é o poder de Deus que transforma miseráveis e inimigos de Deus em servos puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Se outrora Ele nos fez igreja, hoje Ele nos faz dia a dia ser igreja. Por meio do Evangelho, vamos sendo transformados diariamente. Olha que interessante. Por mais que em Cristo a nossa realidade não seja mais a de escravos da morte e gozamos em Cristo vida plena. Olha que interessante. Por mais que em Cristo somos novas criaturas, na qual tudo se fez novo, por mais que nele, em Cristo, sejamos feituras, criados para as boas obras, por mais que em Cristo essa seja a nossa realidade, pessoas que foram justificadas, salvas, e agora em Cristo a nossa realidade é a de filhos de Deus. Por mais que isso tudo seja verdade, infelizmente, no dia a dia, sentimos no corpo. Quando eu falo no corpo, eu estou falando da nossa natureza. Sentimos a nossa natureza humana, sentimos no corpo as limitações, as fragilidades e vulnerabilidades da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal. Por mais que sejamos diante de Deus, novas criaturas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, no dia a dia, infelizmente, nós sentimos no corpo as nossas limitações, as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades. E olha o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que eu o tenha recebido ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo diz assim, eu ainda não consegui alcançar o alvo. Eu ainda não sou perfeito. Eu prossigo para alcançar o alvo. Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual Cristo Jesus me chamou.
Nossa realidade em Cristo Jesus é de vida plena, pois somos em Cristo, como eu já disse, novas criaturas, criados para as boas obras. Ao mesmo tempo, Paulo afirma que essa realidade ainda não é plena. Não é plena. Não alcançamos a perfeição. Nós ainda carecemos. Carecemos muito. Por quê? Porque na nossa carne, no nosso corpo, nós nos deparamos com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, com as nossas imperfeições. Temos de continuar prosseguindo, buscando alcançar o alvo. Nessa busca, sempre nos lembraremos que ainda não alcançamos o alvo, a perfeição. E eu quero frisar mais uma vez, eu vou repetir bem isso. Nós nos deparamos com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, com as nossas imperfeições, com as nossas vulnerabilidades. Nós carecemos muito do auxílio do Senhor. Olha o que Paulo disse aos coríntios: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Olha a orientação, ó. Cuidado, você está de pé. Cuidado, você é forte. Cuidado, você é nova criatura em Cristo Jesus. Cuidado, porque você na realidade é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas cuidado que não caia. Por quê? Porque nós somos limitados, nós somos frágeis, nós carecemos do auxílio do Senhor, amados. Paulo disse aos Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Primeiro ele fala, não caia, cuidado para não cair. Agora, cuidado para ninguém te enganar. Há muitas vãs filosofias. Você conhece o Evangelho te transformou, mas cuidado, você pode ser enganado com os rudimentos deste mundo, com as vãs filosofias, com enganos. Cuidado! Em outras palavras, Paulo quer dizer assim, ó, o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te orienta. Por isso, dê ouvido ao Espírito Santo. Cuidado com palavras humanas. Cuidado com as modinhas. Cuidado. Nós não alcançamos a perfeição. Antes precisamos continuamente vigiar para não cair. Cuidar para não sermos escravizados pelos rudimentos do mundo. Guardar para não cair da firmeza que nos encontramos e buscarmos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Mesmo sabendo de nossas limitações, mesmo sabendo que nós ainda não alcançamos o alvo, a perfeição, venha comigo aqui, ó. Imaginemos que alguém aqui fosse um cristão pleno de Cristo, perfeito, alguém que
já tivesse alcançado o alvo, imagine como seria a postura deste homem e mulher de Deus. Imagine comigo, certamente seria alguém gracioso, mais dado a abençoar, mais dado a dar do que receber. Por isso, promoveria na igreja de Cristo a comunhão, a diaconia, o serviço, o desenvolvimento da igreja. Mostraria com sabedoria a necessidade que temos de caminharmos e vivermos a vida cristã ao lado de outros irmãos. Certamente essa seria a postura deste homem, desse varão perfeito. Certamente, ele também, com os tardios em aprender, existe alguém tardio em aprender? Eu sou, muitas vezes, tardio em aprender. Tem coisa que a gente demora para aprender. Tem coisa que a gente demora para se tocar. Isso nunca aconteceu com você? Comigo acontece. Nós somos tardios em aprender. E como que seria a postura deste homem perfeito com os tardios em aprender? Ele seria misericordioso, longânimo, paciente no ensino. Não seria assim? Seria. Ele seria amoroso, justo e fervoroso na repreensão. A repreensão seria justa, mas seria também amorosa, para abençoar, não para destruir. Esse homem perfeito, essa mulher perfeita, promoveria relacionamentos saudáveis, de cuidado mútuo. Em vez de buscar a Deus sozinho, certamente buscaria a Deus junto dos irmãos, servindo-os. Essa seria a postura de um homem e de uma mulher, cheia de Cristo. Cheia de Cristo. Esse é o desejo para você, meu irmão, de Deus. Que sejamos este homem, esta mulher, este varão perfeito. Porém, nós somos limitados, frágeis, tardios em aprender muitas vezes, vulneráveis, imperfeitos. E aí é que entra em cena o meu tema hoje. A igreja nos faz viver o Evangelho. Nossa imperfeição, nossa limitação, nossa insuficiência revelam nossa profunda necessidade de comunhão. Nossa limitação, nossa insuficiência revelam o quanto nós carecemos do auxílio do outro. Revelam o quanto nós carecemos de que Deus use nas nossas vidas instrumentos para nos aperfeiçoar, para nos conduzir à perfeição. A igreja de Cristo Jesus é usada por Deus para que alcancemos o alvo, a perfeição. O Senhor usa na minha vida a igreja para que eu cresça, para que eu desenvolva na minha caminhada espiritual. Veja só, nós cremos que é a vontade do Senhor que vivamos em comunhão. Nós conhecemos bem a importância da comunhão na vida cristã. Além disso, ao contemplarmos o quanto somos limitados, obrigado, tá, querida? Ao contemplarmos
o quanto somos insuficientes, concluímos que nós carecemos também de comunhão. A comunhão não só é algo de Deus para as nossas vidas, a comunhão não é só importante, nós carecemos de viver como igreja, amados. Nós carecemos de viver em comunhão. Comunhão é uma necessidade de todo crente que deseja viver a plenitude da vida cristã. Uma pergunta, talvez que precisa ser respondida. Será que necessitamos tanto de comunhão? Será? Não seria, olha, pensa comigo aqui, ó. Não seria uma comunhão, uma união de imperfeitos que nada poderiam acrescentar um na vida do outro, pois todos são limitados e insuficientes? Será que precisamos tanto de comunhão? Será que precisamos tanto de igreja? Será que precisamos tanto de viver como igreja já? Que seria uma união de imperfeitos, que nada pode contribuir um na vida do outro? Se formos olhar por esse lado, de fato, nós não precisaríamos de igreja. Porque quem é perfeito aqui? Está vendo? Só o pastor que é perfeito. O pastor não erra. O pastor não falha. O pastor poderia contribuir com você. Só que não. Mas olha que interessante. Vamos para o texto. Vamos para o texto de hoje. Efésios 4, 11 a 14. Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, os versos 11 a 14. E diz assim a palavra do nosso Deus: e Ele mesmo concedeu, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que nos induzem ao erro. Por gentileza, se assentem. Não é apenas um ajuntamento de gente imperfeita. É um ajuntamento de gente imperfeita, limitada, que falha, que erra, que desobedece ao Senhor. Ou alguém aqui não desobedece ao Senhor?
Só o pastor que não desobedece ao Senhor? Só que não. É um ajuntamento de gente imperfeita, mas quem opera nesse pessoal imperfeito? Quem realiza na vida desse pessoal que é imperfeito? Quem conduz esse pessoal que é imperfeito? O Senhor. Ele mesmo concedeu, Ele mesmo deu à igreja dons, talentos. Ele chamou alguns para exercer ministérios, funções. Quem chamou? O Senhor. Quem faz por meio destes? O Senhor. Quem desenvolve? Quem conduz? Quem manifesta? Quem fala? É o pastor? Não. É a irmã que esteve aqui? Não. Quem faz, quem opera, quem manifesta, quem conduz, quem transforma, é o Senhor. Mas olha que interessante. O Senhor, Ele chama pessoas para que Ele faça isso na igreja. O Senhor, Ele toca no coração de alguns. O Senhor, Ele guia a vida de alguns. O Senhor, Ele se manifesta graciosamente na vida de alguns. Para que esses alguns, eles possam, como instrumentos de Deus, operar na vida da igreja. Quem faz? O Senhor. Mas o Senhor faz por intermédio da vida de alguns. Nós precisamos, amados, de comunhão. Nós precisamos, amados, de igreja. E olha que interessante. O propósito de Deus operar, de Deus se manifestar, não é para o engrandecimento daquele que está sendo instrumento, não. O propósito não é para que aquele que está sendo instrumento brilhe, não. O propósito é o aperfeiçoamento, o crescimento, o desenvolvimento da fé dos santos. Querida, olha como que você precisa de comunhão, amada. Amado, olha como que você precisa de igreja. Deus certamente vai usar alguém na sua vida para que você seja aperfeiçoado, para que você cresça, para que você desenvolva na fé, para que a sua vida espiritual ela seja mais forte, mais perseverante. Nós precisamos de igreja. Como o Evangelho nos faz ser igreja, a igreja nos faz viver o Evangelho. E olha que interessante. Deus usa como instrumento o outro que está do seu lado, para que você seja aperfeiçoado, para que você cresça, a fim de que você não seja mais menino na fé. Você já percebeu que muitas vezes nós somos meninos na fé? Paulo fala aos Romanos que os fortes, aqueles que são fortes, aqueles que são maduros, eles devem fazer o que com os fracos na fé? Nós não devemos matar a fé dos fracos. Nós não devemos ser pedra de tropeço na vida do fraco. Nós não devemos aniquilar aquele que já é fraco. O que muitas vezes nós fazemos.
Nós não temos compreensão com o fraco, nós não temos tolerância com o fraco, nós não temos paciência com o fraco. Nós não perdoamos o fraco. Olha como que muitas vezes nos falta vida cristã. Porque com o fraco, Paulo fala que nós devemos ser suporte. Para quê? Para que ele deixe de ser fraco e venha a ser forte, maduro na fé. Então, nós vamos ser um na vida do outro, instrumento de Deus, para que as minhas meninices deixem de ser meninices e passe a ser coisas de gente adulta, madura na fé. Amado, esse é o propósito de Deus para a sua vida. E talvez você esteja até pensando assim, pastor, mas eu não sou mais menino. Pastor, eu já sou maduro. Cuidado, hein? Você lembra, cuidado. Cuidado para não cair. Cuidado para você não ser enganado. Quem se acha muito maduro, quem se acha muito forte, muitas vezes cai. Nós precisamos, amados. E não tem ninguém aqui que não precise. Todos nós precisamos de comunhão. Todos nós precisamos de igreja. Todos nós precisamos estar unidos, vinculados, nos relacionando uns com os outros para que cresçamos. Comunhão. E aí eu vou caminhar para as minhas conclusões. Se eu falar até mais umas 2 horas, não tem problema não, né? Então tá bom. Então tá bom. Comunhão. Pensa comigo aqui, ó. Comunhão não se resume a frequentar igreja. Está entendendo? Comunhão não se resume a só estar presente. Afinal de contas, quando você vê o pastor aqui pregando, o pastor está falando, está suando, né? Tá aqui, né? Tentando comunicar a mensagem, você fica pensando assim, ó, o pastor não precisa de mais nada. Já cresceu na fé o suficiente. Ele já sabe muita coisa. Ele já está quase igual a Cristo. Só que não. O pastor, lembra o que eu tenho frisado desde o início? O pastor é limitado. O pastor, ele é insuficiente. Ele é imperfeito. Ele precisa de igreja, de comunhão. E comunhão não é só estar presente no culto. Como que você vai descobrir que o pastor é limitado? O seu pastor ali, ó, ele precisa de sua ajuda também. Como que você vai descobrir que ele é limitado, imperfeito, insuficiente? Como que você vai perceber? Estando junto, caminhando, convivendo. Você vai perceber quando ele vai ficar... Tomar cuidado com as palavras, né? Quando ele vai ficar irritado. Você vai perceber o que vai tirar o seu pastor do sério. Porque certamente alguma coisa tira ele do sério. E aí você vai poder ser suporte na vida dele. Instrumento na vida dele. Assim, com o seu irmão do seu lado. Você vai ter comunhão com o seu irmão, convivendo com ele, se relacionando com ele, frequentando a casa dele. Eu não sei se você tem o hábito de visitar, mas marque na sua agenda visitar uma pessoa por mês. Assim você vai conhecer o seu irmão.
Olha algo que é difícil de acontecer, mas que deveria acontecer. Tiago fala assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. Depois você confere lá. Confessai as vossas culpas, ou seja, os vossos pecados, uns aos outros. Não é só confessar para Deus, não. É para confessar uns com os outros, para que sejamos curados, para que cresçamos, desenvolvamos na fé, para que sejamos maduros, adultos. Percebe? O que Tiago está querendo dizer aqui, ó, tenha comunhão. Uma comunhão tão profunda que o outro pode chegar para você e falar assim, meu irmão, ó, você está errando nisso. Meu irmão, você está falhando nisso. Você está sendo omisso nisso. Você está sendo orgulhoso. Como que é difícil chegar para alguém e falar, você está sendo orgulhoso. Suas manifestações de egoísmo estão sendo gritantes. É difícil, né? Como que você vai poder falar isso com alguém? Convivendo, conhecendo, caminhando. Querido, trabalhe nisso. Se você quer crescer na fé, eu não estou falando só conhecer a Bíblia, não, irmãos. Eu não estou falando só de conhecer a Bíblia. Eu estou falando só de conhecer doutrina, teologia, não, irmãos. Eu estou falando crescer na fé. Ser um homem, uma mulher de Deus maduro, madura. É necessário viver em comunhão. Para que os outros possam nos conhecer a fundo. E Deus usar o outro para nos corrigir, para nos admoestar, para nos mostrar o que é melhor. Sabe? Lá no Barro Preto eu costumo dizer que se você tem na sua vida, olha, isso é importante, anota aí depois. Se você tem alguém na sua vida que tem a liberdade de te repreender em amor, de te corrigir com gentileza, se você tem na sua vida alguém que chega e puxa a sua orelha, valoriza. Estou falando sério. Valoriza. Porque fala a verdade. É difícil corrigir alguém? É dificílimo. Você fica procurando palavras. É mais fácil deixar. Uma hora ele aprende. Mas pensa comigo, isso é coisa de igreja? Deixar que o outro aprenda sozinho? Isso é coisa de gente que conhece a Deus? De gente que é servo do Senhor? Vamos deixar que ele aprende sozinho? Isso não é coisa. Isso não é postura de gente que tem compromisso com Deus. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de viver como igreja, irmãos, para que juntos cresçamos na fé, sejamos maduros, para que juntos Deus nos use. Um para abençoar o outro. Deus opera na vida do crente, para que esse crente possa ser um instrumento abençoador na vida da igreja. E nós cremos nisso, não cremos?
É por isso que nós estamos aqui. Nós cremos que Deus opera na vida dos crentes. Nós cremos que Deus opera e Deus realiza por meio de nós. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós podemos afirmar que a igreja nos faz viver o Evangelho, amados. Nós temos que crer nisso. Deus intervém um na vida do outro por meio da vida do outro. Para que por meio do serviço, da diaconia, para que por meio dos ministérios, nós possamos ser bênção, um na vida do outro. Paulo diz aos Gálatas, Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, sede servos uns dos outros em amor. Deus nos chama para usar a liberdade do Evangelho, para servirmos uns aos outros em amor. Deus nos chama para usar a liberdade da graça, para sermos instrumentos, um na vida do outro. Em nome de Jesus. Querido, o ser humano, ele é carente, sabe do quê? De referências. Nós precisamos de referências. Em comunhão, teremos referências. Muito mais, olha, eu quero frisar isso muito mais do que corretas. Referências autênticas. Vocês vão saber que o vosso pastor, eu vou nomear, o pastor Celso, ele é um homem de Deus, não porque tudo que ele faz é perfeito, não porque ele não erra, mas por quê? Ele quer diante de Deus ser um instrumento na vida um do outro. Nós precisamos de referência, amados. Diante das nossas limitações, das nossas insuficiências, nós precisamos olhar um para o outro, para que possamos crescer. Caminhe com alguém. Tem alguém como referência na sua vida. Tem alguém que você sabe, ele é limitado, ele é insuficiente, mas ele teme ao Senhor, ele confia no Senhor, ele busca no Senhor. Tenha alguém como referência, meu amado, minha amada. Necessitamos, como igreja, de aperfeiçoamento e edificação. A edificação que a comunhão promove não se limita a tornar homens mestres em teologia ou doutos em conhecimento bíblico, mas a comunhão promove principalmente nas nossas vidas maturidade. Homens e mulheres que têm caráter de Cristo. Postura de Cristo. Olha. Homens e mulheres que vivem valores e princípios de Cristo. A comunhão promove o desenvolvimento do corpo, da igreja. Eu quero terminar com isso. Como assim, pastor?
A visão não é individual. A visão não é quem mais brilha. A visão não é quem mais sabe. A visão não é quem mais influencia. A visão não é quem mais tem poder. Mas a visão é a edificação do corpo. Assim o nome de Deus é glorificado. Amados, nós precisamos, como precisamos, de comunhão. Você, meu irmão, eu sei que é difícil ouvir isso. Você é limitado. Eu sou limitado, insuficiente, imperfeito. Sabe? Muitas das minhas limitações, quem vai me mostrar, sabe quem é? Pastor Celso, a minha esposa. Você que me conhece de perto. Você vai chegar para mim e vai falar assim, ó pastor, você pode mudar nisso. Isso está te fazendo mal. E eu vou crescer. Você precisa de comunhão, meu amado. Você precisa de igreja. Nós precisamos ser igreja. Que cuida um do outro. Que edifica a vida um do outro. Esse compromisso primeiro é com o Senhor. Porque quem opera mesmo? É o Senhor que faz, é o Senhor que manifesta, é o Senhor que age por meio das nossas vidas. E assim nós somos edificados, nós nos tornamos mais maduros, mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o nome dele é glorificado, sabe por quê? Porque o propósito de Cristo é que sejamos como Ele. Ele é só o primogênito dos mortos. Nós logo estamos atrás, amados, para sermos parecidos com Ele. Esse é o propósito do Senhor. Que nós sejamos edificados uns pelos outros para nos parecermos, para sermos semelhantes a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós juntos louvamos o teu santo nome. Porque outrora éramos escravos do pecado. Outrora vivíamos, Senhor, vivíamos nas trevas, na região da escravidão. E o Senhor nos libertou. O Senhor nos transformou. O Evangelho do Senhor, o teu poder, nos trouxe para a tua presença. Nós louvamos o teu santo nome, Senhor, porque o teu Evangelho nos fez igreja, Senhor. Agora nós juntos clamamos, Senhor, como homens e mulheres do Senhor, clamamos, conduza-nos. Conduza-nos como igreja, porque nós queremos ser uma bênção na vida do nosso irmão. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, um na vida do outro, Senhor. Trabalha o nosso coração duro, Senhor. Opera nos nossos corações orgulhosos, Senhor, para que sejamos instrumentos, para que sejamos, meu Pai, uma bênção um na vida do outro, Senhor. Nós queremos viver como igreja, por isso use a tua igreja, Senhor, para que tenhamos a alegria de crescer na fé, de tornarmos maduros, meu Pai. Clamamos, meu Pai, o agir do Senhor, porque nós cremos que é o Senhor que faz. E nós confessamos que nós queremos ser, meu Pai, a igreja do Senhor, que promove o teu Evangelho por onde passa.
Nós oramos gratos, meu Pai, porque cremos que o Senhor quer fazer isso e o Senhor há de fazer essas proezas no meio da tua igreja, porque a tua igreja, quebrantada diante de ti, se coloca para viver como igreja, para viver o teu evangelho, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus.